Olá, estamos aqui para a 26ª aula do nosso curso de Elementos de Geometria e Topologia para Físicos. Após 2 aulas em que nós trabalhamos praticamente livres de coordenadas, hoje nós temos uma aula em que nós vamos sempre estar invocando, ou quase sempre estaremos invocando, coordenadas locais para ilustrar alguns conceitos. Em particular, a gente vai trabalhar bastante com o conceito de diferencial de um mapa entre variedades, que é extremamente importante, porque ele vai mostrar como a gente pode linearizar objetos topológicos. Então, em suma, nós vamos concluir essa aula vendo que, sob certas circunstâncias, certas perguntas podem perder um caráter topológico, que é muito mais abstrato, muito mais difícil, e podem adquirir um caráter de álgebra linear. Isso é muito interessante. Tá? Eu só não vou conseguir realmente ilustrar a ideia de fluxo hoje, como eu tinha colocado aqui nesse objetivo, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu ainda estou nessa minha grande seção que eu denominei de transporte de estruturas em uma variedade, com bastante discussão de aspectos locais hoje. Bom, temos aqui as referências. Tá? Aqui eu comento essa adoção de uma abordagem local hoje. Tá? Eu denominei aqui esse nosso subtópico de detalhes locais, na falta de um nome melhor, tá bom? Pessoal, lembre-se, apesar da gente estar discutindo agora esses aspectos locais, é muito conveniente nós termos em mente aquelas operações de pullback e push forward. Nós aplicamos essas operações até para tensores, tá bom? Mas vamos prestar atenção principalmente em casos mais simples. Quais são os casos mais simples que nós vimos? Pullback de funções reais em variedades, tá bom? Temos 2 variedades, em uma delas nós temos uma função assumindo valores reais. A gente quer mudar o domínio, a gente quer fazer agora uma função na outra variedade assumindo valores reais. É puxar de volta, pullback, uma função para um outro domínio, uma função real em variedades. E nós vimos também o push forward, o empurrão, de vetores tangentes. Você tem um vetor tangente que vive numa variedade, e com uma operação de push forward, nós temos um vetor tangente em outra variedade. Tá bom? Essas operações, mesmo abstratamente, mesmo sem coordenadas, têm certas expressões. Essas expressões envolvem composições de funções. Então, vamos ter isso em mente. Vocês vão perceber que isso vai ser importante. Vamos lá. Detalhes locais, tá? Pessoal, o que é um vetor tangente para a gente mesmo? Claro, pode ser uma classe de equivalência de curvas que tenham o mesmo vetor tangente, mas, na verdade, o ponto de vista mais fundamental para a gente é uma derivação. São objetos, um vetor tangente, como esse xp ao ponto P de uma variedade, ele é uma derivação sobre uma função suave naquela variedade. Tá bom? Então, tem uma função que dá valores reais para pontos na variedade, ela pode ser derivada, em algum sentido, por um campo vetorial. Pessoal, a nossa discussão foi tão abstrata, que nós dissemos quais eram as propriedades dessa tal derivação, mas não escrevemos o que seria uma derivada. Então, o começo da nossa aula aqui é tentar dar um sentido para o que seria uma derivada de uma função numa variedade. Tá bom? Então, eu comento isso aqui no texto. Ó. Para expressarmos o efeito de um vetor tangente, que é uma derivação sobre uma função, a primeira coisa que a gente imaginaria seria escrever uma expressão local, tá bom? Então, nós teríamos o quê? Uma expressão local desse vetor tangente. Nós teríamos uma carta, certo? Uma carta, então tem uma vizinhança do ponto P, tem uma vizinhança no ponto P, e aí a gente tem um mapa de coordenadas, certo? Que seria um mapa que nos levaria da variedade, aqui o ponto da variedade, né? Para o Rn. A noção fundamental ali na nossa ideia de variedades, né? Nós temos um atlas, que é um conjunto de cartas. Cartas são abertos, que recobrem a variedade toda, e cada um desses abertos tem um mapa de coordenadas que vai para o Rn. Então, todas as partes da nossa variedade seriam difeomórficas ao Rn, porque temos variedades suaves, tudo bem? Só que aí, quando a gente faz qualquer um desses mapas de coordenadas da variedade, né,
de um aberto na variedade para o Rn, como essa imagem vive no Rn, ela tem 1, 2, 3, N coordenadas. Eu vou para um ponto do Rn. Eu saio de um ponto P da variedade e vou para um ponto do Rn. Então, eu tenho que ter N coordenadas. Tudo bem? Na verdade, são essas funções aqui, quem expressa, quem é a primeira coordenada como uma função do ponto na variedade, quem é a segunda, quem é a enésima, que nós chamamos de coordenadas locais. Então, são essas coordenadas locais que aparecem aqui, ó, na expressão local, por exemplo, de um campo vetorial. Tudo bem? A gente já viu isso. Estou só retomando aqui até para a gente ir assimilando melhor, aprofundando a compreensão disso. Tá certo? Beleza. Então vocês pensam, agora ficou mais fácil. Beleza, lembrei, professor. Se o meu campo vetorial tem uma expressão local com esses operadores diferenciais, e eu vou aplicar campo vetorial, não, perdão. Eu já peguei um ponto, já virou um vetor tangente. O vetor tangente é a imagem de um campo vetorial, certo? Num certo ponto. Se agora o meu vetor tangente tem essa forma aqui explícita, como um operador diferencial, no ponto, beleza. Isso aqui viraram escalares, basta eu jogar f aqui. Deixa eu fazer del f, del xi. Calculei a derivação do vetor tangente sobre a função. Pessoal, é mais complicado do que isso. Essa função, f, ela não sabe quem são essas coordenadas locais. Ela não sabe. Porque coordenadas locais só surgem quando eu arbitrariamente defino uma vizinhança U do ponto P e escolho um mapa de coordenadas que eu chamei aqui de psi para eu poder mapear o ponto da variedade no Rn. Só que até mesmo isso é arbitrário. Inclusive, quando a gente vê lá a construção da definição das nossas variedades suaves, a gente vê que essas cartas são arbitrárias. Nós temos até que estabelecer condições de compatibilidade quando uma outra carta recobre o mesmo ponto, certo? Então, notem que não melhora muito, porque esse del xi aqui, de coordenada local, ele não sabe o que fazer com essa f. Essa f não reconhece essas coordenadas locais, não intrinsecamente. Ela não está preparada para ser expressa em termos daquilo. Pessoal, olha a abstração, né? Sem coordenadas locais, a gente não consegue nem escrever expressões explícitas para essas f. Que dirá dizer que elas poderiam depender de um certo conjunto específico de coordenadas locais. Uau! Então estamos num problema, porque eu quero aplicar esse cara naquilo lá, mas eu não sei o que isso aqui faz nisso. A gente precisa dar um sentido para isso. Esse é o objetivo desse começo de discussão. Tá bom? Então, aqui eu comento tudo isso que eu falei com vocês. Ó. Note que para obtermos XP de F, precisaríamos saber o que é isso, mas a F não envolve isso. Então, aqui eu vou começar a nos encaminhar para uma solução, mas, na verdade, vocês vão perceber que o negócio é mais sutil ainda do que parece. Olha só. Na verdade, pessoal, nós devemos trocar a função na variedade por essa função aqui que envolve o mapa de coordenadas da carta. Ah, professor, eu me lembro. Até para eu dizer se uma função numa variedade era suave, antes eu deveria transformá-la numa função no Rn. Uma função real no Rn, de várias variáveis. Porque lá é que eu sei dizer quando uma função é ser infinito ou não. É verdade. Então, isso é um bom caminho. Lembrem-se do que acontece aqui, ó. Se vocês observarem atentamente os domínios e contradomínios, realmente, esta função composta aqui tem como domínio um aberto no Rn que vai para os reais. É verdade. Inclusive, se a gente observar esta função do cálculo e ela for suave, nós poderemos dizer que a função f na variedade é suave. Bom, então essa sim é uma função do cálculo. Só que nós temos mais sutilezas ainda a discutir. Essa função que a gente acabou de ver também não depende desses conjuntos de x, dessas nossas coordenadas locais.
E aqui, mesmo alguém que tivesse, né, em dia com o curso, entendendo os conceitos, poderia dizer, como não? Agora é um momento crítico. O que será que acontece? O que o professor quer dizer com isso? Então, vamos lá. Quando o cara começa a falar em terceira pessoa de si mesmo é complicado, né? Mas vamos lá, professor. Tá? Olha só. Pessoal, aqui é um ponto extremamente delicado, sutil, que alguns livros até comentam explicitamente, mas eles comentam em momentos da discussão, ou mesmo eu, né, eu vou comentar agora, mas eles comentam isso muito precocemente, porque você não percebe a necessidade verdadeira dessa discussão tão sutil. Então, eu adotei a estratégia didática de atacar esse tal ponto conceitual neste momento aqui, porque realmente agora é importante. Vamos ver se eu aumento a confusão de vocês ou se eu consigo ajudar. Minha ideia, é claro, que é sempre de ajudar. Tá bom? Eu vou ler um pouco aqui, porque eu vou querer que vocês olhem aqui com mais cuidado. Então, ó, precisamos escrutinar as coordenadas locais. Precisamos analisá-las em detalhe, certo? Olha só. O meu psi é o meu mapa de coordenadas da carta que eu escolhi sobre o ponto P. Então, quando eu aplico psi em P, o resultado é um ponto do Rn. É verdade, eu queria mapear um aberto da minha variedade no Rn, para eu dizer que localmente a minha variedade é o meu amorfo ao Rn. Tá? Ótimo. Como tal, tem nzinho coordenadas, que são escalares, evidentemente. Pessoal, só para vocês olharem para a cara, olha o nome que eu dei para as coordenadas. Ó, eu quis chamar de x alto 1 como uma função de P. Claro, dependendo do P, eu vou parar em diferentes pontos. Então, as minhas n coordenadas são funções do ponto, tá bom? Funções? São funções ou são números, professor? Eita, peraí. Se eu começo a dizer que as coordenadas são funções do ponto da variedade que eu peguei, eu começo naturalmente a ter uma dúvida na terminologia. Peraí. Quando eu pego isso e aplico em P, eu tenho um escalar. É isso que eu costumo chamar de uma coordenada do Rn. Só que vocês vão perceber que a gente vai ter que atacar funções abstratas que, ao engolirem o ponto da variedade, geram as coordenadas desse nosso ponto do Rn. É a velha história, não confunda uma função f com a sua imagem f de x. O que a gente costuma chamar de coordenadas, como sendo escalares dos pontos no Rn, são as imagens. A gente vai precisar prestar atenção nessas relações como funções. Vamos voltar lá para o que eu queria ler. Então, diz que nós precisamos escrutinar as coordenadas locais. Psi de P é um ponto do Rn e, como tal, tem n coordenadas, que são escalares, evidentemente. O que são, então, as coordenadas locais que são funções x, y? Como eu acabei de mostrar lá, nós temos que pensar em funções que engolem pontos P da variedade, cobertas pela vizinhança U, para gerarem reais. Pessoal, cada uma daquelas funções, quando eu penso naquele x, y alto como uma função, é uma composição de funções, embora isso não seja óbvio, vai ser uma composição de funções, cada uma delas, envolvendo o mapa de coordenadas e uma nova funçãozinha aqui. Que diabo será essa nova funçãozinha? Esquece o que está em verde aqui por enquanto, embora isso seja importante, por isso que eu destaquei. Mas vamos olhar para essas funçõezinhas RI. Pessoal, essas funçõezinhas RI aqui, ó, são funções do Rn nos reais. São funções que vão engolir pontos no Rn e vão me dar reais. Sabe qual é o nome que eu dou para essas funções aqui? Eu chamo cada uma dessas funções RI de função projeção ou função coordenada padrão. Sabe o que eu faço? Me dê um ponto do Rn. Esse ponto do Rn, ele não é
o seu conjunto de coordenadas, mas adotado no sistema de coordenadas, ele é esse conjunto de escalares. Ele é representado por esse conjunto de escalares. Não é verdade? Tá bom. Olha só. Essa minha funçãozinha RI pega um ponto do Rn, poderiam até pensar com estrutura vetorial, certo? Aí nós teríamos componentes como sendo escalares, mas não importa. O fato é, RI de um ponto do Rn me dá a iésima componente do ponto. Professor, eu preciso fazer isso? Pessoal, vocês vão perceber que sim, tem várias expressões daqui em diante que exigem que a gente distingua explicitamente, o escalar que está como uma coordenada de um ponto do Rn, mas nós devemos distinguir isso da função que, aplicada num ponto, gerou aquele escalar. Tá bom? Uau! Abstrato. É muito abstrato, pessoal. Mas olhem só como isso aqui faz algum sentido, tá? Perdão. Olhem só. O que o mapa coordenado lá da minha carta faz? Ele engole alguém da variedade e me joga para o Rn. Então, nessa composição de funções aqui, tudo faz sentido. Porque eu engulo um cara da variedade e jogo para o Rn. Esse cara aqui está preparado para engolir alguém do Rn e jogar nos reais. Então, variedade para o Rn. Rn para os reais, isso me dá variedade para os reais. Então, realmente, se eu queria pensar nessas coordenadas locais como funções que me geram reais diretamente a partir de pontos da variedade, tá tudo compatível. Concordam comigo? E era isso que eu queria pensar, porque lá em cima eu disse que eu tinha um x1 de P na variedade, x2 de P. Eu queria gerar escalares diretamente da variedade. Tá? Só que, como aqueles caras vão cumprir o papel de coordenadas, é como se eu precisasse pagar um pedágio no Rn primeiro. Primeiro eu pego o ponto P, alimento esse cara, e primeiro eu vou para o Rn. E depois eu preciso de um cara aqui do Rn possa extrair cada uma das coordenadas. Então, existem coordenadas escalares e existem funções coordenadas. As coordenadas escalares surgem como imagens dessas funções coordenadas em certos pontos. Tá? Pessoal, essas coordenadas locais, elas não são euclidianas. Por mais que elas sejam arbitrárias, porque dependem da carta e, portanto, do conjunto de coordenadas locais que eu defini, isso aqui não é euclidiano. Isso aqui é. Porque elas estão só do Rn nos reais. Então, na verdade, lembra que eu disse que a gente estava tentando calcular derivadas e esse objeto aqui, a gente construiu ele para ser euclidiano? Mas lembra que eu tinha dito que ele não dependia das coordenadas locais? Então, esse objeto vai depender das funções coordenadas, que tem muito a ver com as coordenadas locais, mas não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa porque são funções diferentes. Então, esse bicho é euclidiano. Tá bom? Agora, essas coordenadas locais nunca são euclidianas. Então, esse nosso escrutínio nos levou a identificarmos agora funções coordenadas que tenham caráter euclidiano. E vai ser delas que a nossa função vai depender. Tá bom? Isso é extremamente confuso, vocês precisam refletir, mas é isso. É a distinção entre uma função e a sua imagem. A sua imagem, no caso, vai ser escalar. A função é uma função, não é um escalar. Isso tem que ser diferenciado, distinguido. Agora, pessoal, a confusão na literatura é imensa. Alguns autores chamam as coordenadas locais, que são os meus xis, de funções coordenadas, que é o nome que eu estou adotando para os meus RIs. Aí você fica louco.
Tá? E mais do que chamar, alguns textos usam a mesma letra. Ah, não, esses caras são muito parecidos, então eu não vou chamar de RI, não, eu vou chamar tudo de XI. Os caras escreveriam equações malucas em que teria XI aqui e aqui. É uma insanidade. É feito para deixar os alunos loucos e os professores também. Tá bom? Então vamos lá. Então, deixa eu tentar ser mais objetivo no sentido operacional aqui para vocês. As funções do cálculo, como aquela função que a gente construiu, elas dependem, então, das funções coordenadas. Pessoal, como assim depende de função? Pessoal, tem até a ver com o teorema de função inversa, né? Um conjunto de variáveis antigo, um conjunto de variáveis novo, cada uma das novas é função das antigas. Então, esses aqui fazem papel de parâmetros. Mas a gente pode inverter, né? A gente pode inverter as coisas. Então, a gente também pode dizer que as antigas são funções das novas. O que interessa é que a gente tenha um caráter euclidiano para essas coisas para a gente poder trabalhar. Então, olha só o que é a derivada de uma função na variedade em relação a coordenadas locais que vêm da escolha de uma carta específica e de um mapa de coordenadas específico. Pessoal, a gente escreve isso, ou isso aqui é a mesma coisa. Pessoal, isso aqui são bichos novos, são duas notações diferentes para a nova grandeza que a gente quer definir. E a gente define isso como essa expressão aqui. Antes da gente olhar para esse cara aqui com mais calma, mas professor, você não disse que a F não dependia do XI? É verdade, pessoal, ela não depende. Isso aqui é um símbolo. Não queira interpretar o que seja isso aqui intrinsecamente. O significado disso aqui é o que foi definido do lado direito da nota de aula aí de vocês, tá bom? Explicitamente, ela não depende mesmo. Mas olha só o que a gente vai imaginar. Primeiro, pega a nossa F, que vive na variedade, e vamos construir uma função euclidiana. Essa função aqui vai de um aberto do Rn nos reais. Ótimo, sei tomar derivadas dessas funções desde o meu curso de cálculo 2. Só que, efetivamente, as funções, as variáveis euclidianas das quais esse cara depende, são os RIs e não os XIs. Pessoal, os XIs tem a ver com a variedade ainda. São funções da variedade nos reais. A gente teve que convertê-las nesses RIs aqui. Bom? E isso em que ponto? No ponto que é a imagem do ponto P, que esse cara é alguém que já vive no Rn. Se ele vive no Rn, ele é compatível com essas funções, com essas variáveis coordenadas aqui, que vem das nossas funções coordenadas. Isso é difícil, pode parecer arbitrário, mas notem que pelo menos agora as coisas fazem sentido, tá bom? Esses caras vão fazer o papel de variáveis euclidianas. Pessoal, eu gosto de dar uma outra interpretação para isso aqui. Lembra que eu falei que a gente tinha que pensar nos pullbacks e push forwards? Pullback, nós vimos pullbacks de formas, não é o que a gente está discutindo aqui agora. Mas a primeira coisa que a gente viu foi pullback de funções, né? Então, o que é pullback de funções? Tem uma função numa variedade nos reais. Mas eu gostaria que o domínio dela fosse outra variedade. Você faz um pullback com uma pré-composição com um mapa. Pessoal, o nosso mapa de coordenadas, ele caminha da variedade para o Rn. Se as duas variedades envolvidas na ideia de um pullback, que a gente chamava de mzão e nzão, se eu trocar uma delas por Rn, que é uma variedade, nós temos essa construção. Pessoal, isso aqui é um pullback da F pela inversa do mapa de coordenadas. Lembrem do que é o pullback de funções? É um tipo de operador que engole a F. E quando é pullback de funções, esse operador engolindo a F coincide com a F pré-composta com algo. Então, a gente percebe que a inversa do mapa de coordenadas faz o papel da função que gera o pullback de F. A F gosta de ter como domínio uma variedade. Faz um pullback dela para o Rn. Puxa ela para o Rn. Puxa ela de volta para o Rn, para que você possa
realmente derivar de um jeito que você entende do cálculo 2. Essa é a ideia. Eu não escrevi aqui nas notas, mas é uma interpretação interessante. Tá? Aqui eu faço um comentário. Tudo está amarrado. Quando você escolhe já um certo mapa de coordenadas possível, você já definiu suas coordenadas locais, os seus RIs. Vamos tentar ver um exemplo? Embora, pessoal, tudo seja muito confuso aqui pelas letras. Mas vamos lá. Vamos ver se esse meu exemplo ilustra alguma coisa, tá? Vamos imaginar aqui, chamar de M a minha variedade, o disco aberto unitário no plano. Então, está aqui a fronteira aberta, o meu conjunto é todo esse conjunto de pontos aqui interiores. Tudo bem? Delimitado por essa fronteira pontilhada. Um disco aberto unitário no plano. Tá bom. No plano, mas não quero desenhar o plano aqui não, porque eu não quero parecer que eu já me comprometi com um conjunto de coordenadas locais antes da hora. Tá bom? Eu escolho um ponto P naquela variedade e eu vou construir aqui, pessoal, vou aplicar duas cartas. A carta verde, em que eu tenho uma vizinhança de P, que é o conjunto V, e vamos ter aqui um mapa de coordenadas psi. Tá bom? Só que eu posso ter, claro, uma outra carta, a carta rosa, com outra vizinhança e com outro mapa de coordenadas. O verde aqui, para mim, pessoal, vai ser um mapa para o Rn, no caso, para o R2. E qual é o mapa que eu escolho para R2? Ah, eu quero ir para um plano XY. Só que, pessoal, a gente confunde demais essas coisas, né? Porque a gente pode colocar o R2 virtualmente em cima da variedade. Então, o ponto está lá, ó. Só que em termos do R2, aquele ponto que era um ponto puro, agora ele ganhou coordenadas. Ele ganhou coordenadas que a gente chama de x e y. Só que esse x e y, pessoal, notem, esse é o ponto do R2, que é a imagem do mapa de coordenadas psi. Desenhei aqui algumas curvas de nível constante, digamos assim, que são os x constantes e os y constantes. Beleza? Só que essa figura é enganadora, porque, como eu disse, a gente tem uma representação do R2 que a gente pega e consegue colocar em cima da variedade e ler as coordenadas diretamente. Nem todas as cartas funcionam assim. Olha o que acontece com a nossa carta rosa de coordenadas polares, tradicionais aqui para gente. Pessoal, a gente vai estar vendo a imagem do nosso ponto P como sendo esse xi de P aqui. Olha só. Que é um ponto do R2, mas de qual R2? Como que eu quis fazer esse mapa aqui agora? Eu quis escolher um ponto no plano R θ. Um ponto no plano R2, cujas variáveis eu resolvi designar por R θ. Tá bom? Isso aqui é tão possível quanto isso. A única diferença é que essa variedade aqui admite uma única carta. Um atlas desse, né, constituído por esse cara aqui seria um cara que com uma única carta cobriria toda a variedade, não tem nenhum problema. E a gente sabe que tem um probleminha nas coordenadas polares, que com coordenadas polares a gente não conseguiria cobrir a variedade toda. Mas isso aí quase irrelevante aqui. Eu coloquei isso como um lembrete. Eu estou pensando num ponto que não está perto da linha que seria excluída para algum lugar aqui. É um ponto típico. Então, olha só. Na variedade, o ponto P está lá. Está ele aqui, ó. Tudo bem? Só que eu não posso colocar um eixo R θ sobreposto aqui, como um R2, do jeito que eu fiz com o XY. Não posso, porque a gente interpreta o R e o θ de um jeito diferente. Então aqui, ó, R constante, uma curva de R constante, outra curva de R constante, e aqui dois θs constantes. Tudo bem? Então eu fiz essas curvas na variedade para ilustrar como que a gente passa por lá. Mas eu não posso escrever isso aqui, não posso colocar o plano R θ com setas orientadas desse jeito lá, porque a gente não lê o R e o θ desse jeito. Mas notem, isso é um mapeamento para o R2 tão válido quanto esse. É que esse é enganador para a gente. Tá bom. Então vamos tentar ver nas coordenadas polares, vamos focar no rosa,
qual é a distinção entre aquele x, rzinho, blá, blá, blá. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa coerente aqui. Pessoal, como eu mencionei já na aula de hoje e outras vezes, a gente tem até dificuldade de dizer quem é uma função na variedade diretamente, porque a gente não tem coordenadas. Como é que eu vou atribuir valores para as imagens, né? Então, eu vou definir já diretamente essa função euclidiana aqui, ó. Ó, é exatamente o que eu tinha dito antes que eu iria fazer para definir a derivada, não é? Ó, volta ali na derivada, ó. Minhas derivadas vão envolver a composição da f com inversas dos mapas de coordenadas, não é isso? Ou, de outra forma, faz um pullback para o Rn. Tá bom. Então, aqui eu vou fazer, com a carta de mapa de coordenadas psi, eu vou fazer um pullback da f, que vive na variedade abstrata m, para o R2. Então, realmente, eu parto de um aberto no R2 para os reais. Tá bom? Eu parto de um aberto no R2 para os reais. Essa função será uma função das coordenadas locais. Será que é isso? Não é exatamente das coordenadas locais, né? Vai ser das funções coordenadas. Pessoal, o que é uma função coordenada? Eu teria uma função coordenada que engoliria esse par aqui e me cuspiria R. E eu teria uma outra função coordenada, a segunda, que engolindo este ponto do R2 me dá a segunda coordenada, que é θ. Eu leio o R ou o θ, com diferentes funções coordenadas. Tá bom? E aí, essas funções coordenadas, a gente chamaria de Rθ. E aí, eu vou definir essa função. Eu escolhi uma função, tá? R seno de 2θ. Eu quis dizer aqui, R seno de 2θ. Só para facilitar um resultado ali na frente, eu faço uma observação adicional aqui, que é o seguinte. Seno de 2θ, vocês devem se lembrar que é o seno quadrado de θ menos seno quadrado de θ. Vixe, errei aqui, né? Claro que errei aqui, tá errado, né? Esse R aqui é em cima. Tá bom? Depois eu vou retificar isso. Claro que esse R é em cima. É que vai ter uma divisão por R lá embaixo e eu me equivoquei aqui. R é em cima aqui. Tá bom? Então tá, eu defini isso aqui. Ora, se eu já escrevi essa função em termos de Rθ, pessoal, eu vou querer que esse Rθ faça o papel de R1 e R2 aqui para mim, ó. Serão variáveis em termos das quais eu posso derivar. Tá? Então, na prática, a gente escreve isso, mas formalmente, olha só o que a gente deveria fazer. Né? Formalmente, teríamos essa função como uma função de um Rzinho 1 e um Rzinho 2. A minha função seria Rzinho 1 seno de 2 vezes o Rzinho 2. Isso aqui não é quadrado, né, pessoal? É o R2. Só que aí a gente estaria vendo que Rθ, que são efetivamente as coordenadas polares do nosso ponto, seriam x1 do ponto P, x2 do ponto P. Pessoal, esse aqui é o xi de P, tá? Com o mapa de coordenadas xi. Só que cada um desses caras aqui, x1 e x2, que são funções na verdade, eles são composições do mapa com as funções coordenadas R1 e R2. Estou tentando traduzir tudo que eu falei ali na página anterior. Só que, na prática, o que a gente acaba fazendo? É uma situação tão simples que ninguém escreve R1, R2, num caso como esse. Todo mundo vai escrever o R diretamente. Notem que tem um R aqui, que é um número. Teríamos uma função R1, que seria quem extrairia a primeira componente. É uma função. Engolindo isso, me dá a primeira componente. E teríamos uma R2, que me daria o θ. Então, na verdade, pessoal, quem tinha que estar aqui eram R1 e R2. Só que o pessoal chama essas funções de R e θ, que não são esses números aqui. Você tem que ter variáveis.
muito, muito, muito esquisito, mas na prática é isso que acontece. E aí, por liberdade notacional, a gente acabaria se sentindo livre na prática para escrever del F, del R, ao invés de del F, del X. Pessoal, a F pura não depende de nada, tá? Nem de R, nem de X, nem de nada. Mas a gente já escreveria intuitivamente del F, del R. Vai ser o del R da função que nós demos, que aí tem uma derivada direta no nosso cálculo euclidiano, que vai dar o seno de 2θ. E aí tomaríamos a liberdade de escrever del F, del θ, como del θ da função que a gente tem, que dá isso aqui. Ó, em mim dói dizer que del θ de F é del θ da F composta com outra função. Só que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, eu estou escrevendo aqui para vocês entenderem todas as liberdades notacionais que são adotadas aqui, tá? Não poderia ser a mesma letra aqui. E definitivamente esse θ é visto como uma variável vinda de uma inversão de funções. Esse θ seria a função R2. Muito louco. Mas aí a gente trabalha desse jeito. Pessoal, é incrível. Eu nunca tinha visto assim matemáticos às vezes terem tantas liberdades com notações, mas quando chega nesse assunto dessas derivadas de funções em variedades, alguns adotam essa liberdade. O máximo de cuidado que vocês vão ver nos melhores livros é essa distinção que eu fiz aqui com vocês, que exigem que a gente distingua essas funções euclidianas dessas coordenadas locais que ainda vivem na variedade. Tá? Por outro lado, com a outra carta, eu não tinha muito interesse na outra carta, tá? Eu coloquei lá só para mostrar que o Rθ também era um ponto de R2, tá? Só que uma representação diferente. Aí nós teríamos uma construção assim. Escreveríamos que del F, del X, seria o del X deste outro pullback de F, usando agora um outro mapa de coordenadas. Vocês podem verificar lá em cima que daria... em coordenadas cartesianas, nós teríamos essa expressão aqui. Foi isso aqui que me levou àquele 1 sobre R lá em cima. Tá? O que eu fiz aqui? Coordenadas polares, né? X igual a R cosseno θ. Então, cosseno θ é x quadrado por R quadrado. X quadrado por R quadrado apareceria aqui. Multiplicou por esse R, fica x ao quadrado sobre R. Tá? Então, aqui eu misturei tudo. Tá? Isso aqui é um R em cima, mas na hora que eu fosse para euclidianas, que teria raiz de x quadrado mais y quadrado, que seria R aqui embaixo. Eu vou corrigir depois. Não sei se ajudou muito aqui, porque no final das contas eu acabei usando as mesmas letras, aqui e aqui. Mas eu juro que aqui, ó, essa linha aqui é fundamental. Prestem atenção aqui. E prestem atenção no que de verdade seria a função puxada para o Rn, que vivia na variedade, mas foi puxada no Rn para a gente poder diferenciar. Na notação da definição que eu dei para a derivada parcial, seria assim que nós deveríamos escrever essa função. Tá bom? É difícil, isso não é fácil. Muita confusão. Eu juro que eu estou fazendo o melhor possível, tentando fazer melhor do que todos os livros onde eu vi, tá bom? Vamos lá, vamos evoluir. Ora, nós sabemos que variáveis independentes satisfazem uma relação como essa. Pessoal, quando você tem uma função de duas variáveis, f de x e y, a gente deriva parcialmente em relação a x, deriva parcialmente em relação a y, e uma não enxerga a outra, certo? É isso que eu estou dizendo aqui, tá? Se você estivesse olhando variáveis euclidianas, as nossas variáveis euclidianas seriam os R's, os diferentes R's. Se você tenta derivar uma em relação à outra, vai dar zero. Ou vai dar 1 se você derivar uma delas em relação a ela própria, tá bom? Beleza. Será que com coordenadas locais funciona algo parecido? A gente está tentando transferir nossa intuição para variedades, né? Então, olha só. Coordenadas locais são funções reais na variedade, não são? Então, cada uma delas, sendo uma função real na variedade, pode fazer o papel de f na expressão lá acima. Ó. Desculpem, tanto vai e volta, né? Mas, ó.
Derivada de uma função real na variedade em relação a coordenadas locais, como é que é? É essa definição aqui. Volta lá. Xi faz o papel da f, pessoal. É uma particular f. Então, derivada desta f em relação a xj é o del rj, variável euclidiana, da definição, da f composta com a inversa do mapa de coordenadas. É a definição. A f é xi aqui no caso. Mas espera aí. Essa minha xi, ela foi definida como a composição da função coordenada de mesmo índice com o mapa de coordenadas. Entra aqui, ó. Esse parênteses é esse cara. Ora, a composição é associativa. Então, isso aqui é uma identidade. É uma identidade no Rn, composta com uma função no Rn da própria função. Pessoal, sobrou apenas del Ri, del Rj, que é a relação que a gente conhece do cálculo 2, embora a notação esteja diferente aqui. Tá bom? É claro que isso é delta ij. Acabamos de ver isso. E, portanto, se é uma função constante ou por regras, né, por sentenças, ou 1 ou 0, em qualquer ponto, que não afetam essas sentenças, nós temos um delta ij. Uau! Então, olha só que coisa maluca. As coordenadas locais, objetos muito mais abstratos, mas satisfazem uma relação que é o que a gente esperaria para qualquer coisa que seja chamada de coordenada, mesmo que seja uma coordenada local na vizinhança de um ponto de uma variedade. Consistente. Sem identificarmos as funções coordenadas R, como é que vocês iam fazer essa conta aqui? É importante distinguir as coordenadas que são escalares, são imagens de funções coordenadas. Ok, tá bom. Então, agora que a gente sabe tomar derivadas parciais, aí vem toda uma loucura, tá? Estamos com uma aula super longa, mas vamos lá. Talvez eu até interrompa, estou percebendo que talvez eu estoure o tempo desta aula. Mas vamos seguindo, enquanto pudermos. Agora, imaginem o seguinte. Quando a gente estava discutindo pullbacks, push-forwards nas duas últimas aulas, nós sempre tínhamos mapas desse tipo aqui, ó, de uma variedade para outra, não é isso? Então tá bom. Nós tínhamos variedades assim. Mas eu disse que hoje era uma aula em que eu queria ter coordenadas locais. Então vamos imaginar que a gente tem uma carta em M. Tá aqui a carta. Pessoal, aqui eu introduzo um tipo de notação nova. Quando a gente vai usar realmente coordenadas locais, é conveniente, ao invés de escrever o mapa de coordenadas, escrever diretamente as coordenadas locais que expressam aquele mapa de coordenadas, tá bom? Então tá aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, certo? Porque esse objeto vai ter n coordenadas locais. Só que eu também vou me preocupar em escrever uma carta lá na variedade destino n, certo? Tem lá um certo aberto, um certo mapa de coordenadas, tá aqui. Vou colocar aqui as funções coordenadas pertinentes também. Pessoal, eu estou começando a fazer algo aqui muito estranho, tá bom? Mas, vamos lá, qual vai ser o meu objetivo? Eu vou querer definir uma matriz jacobiana de uma função não euclidiana. Por quê? Porque agora eu sei fazer derivadas parciais em variedades. Então, vamos tentar fazer isso. Só que eu preciso explicar algo para vocês. Professor, como é que é? Aqui são N funções coordenadas? Não, são N coordenadas locais. Ah, tá. E aqui são M? Mas espera aí. Você usou a letra Nzinho para variedade Mzão? E a letra Mzinho de Maria para variedade Mzão de nariz? É. Então, eu faço aqui uma confissão. Eu adotei a perturbadora convenção que a dimensão de Mzão é Nzinho e a dimensão de Nzão é Mzinho. Para que eu fiz isso? Pessoal, para evitar incompatibilidades com diversas outras notações que eu adotei até agora. Perdão. Notem que o tempo todo eu estava falando de variedades N,
dimensionais. Porque a dimensão n de nariz é o que quase todos os textos usam desde a álgebra linear. Várias vezes eu estava falando, né, nos pullbacks e push-forwards, de mapas suaves de M para N, neste sentido. Então, tem um monte de momentos em que eu já usei as letras M e N, maiúscula e minúscula, com sentidos bem definidos. Então, se eu chegasse agora e fizesse o razoável, que seria dizer que a dimensão dessa variedade seria Mzinho de Maria, e a dessa seria Nzinho de nariz, se eu fizesse isso, isso seria inconsistente com um monte de coisas que eu já fiz. Então, eu adotei a perturbadora convenção de não alterar isso. Tudo bem? Eu sei que isso é perturbador, mas teríamos outras perturbações se eu não fizesse isso. Então, só fiquemos atentos. Tá certo isso aqui, tá? Nzinho, coordenadas locais, para este cara. Mzinho, coordenadas locais para este. Tá bom? Olha só o que a gente vai fazer. Nós vamos... Eu disse que a gente vai querer adotar uma matriz jacobiana para esse mapa entre variedades, não é isso? Matriz jacobiana. Então, vão envolver derivadas parciais. De quem? Deste cara? Não, vamos com calma. Tá? Notem que, expressos localmente, esse cara admite, né? Ele localmente, ele é difeomorfo ao Rn. E este ao Rm. Então, peraí. Olha só o que a gente pode fazer. A gente pode inventar componentes. Mzinho componentes para essa nossa φ. Como que eu defino isso? Eu defino isso pelo pullback das coordenadas locais y e i lá na variedade destino, na variedade nzão. Que diabo é isso, professor? Olha só. Pessoal, este mapa engole pontos na variedade nzão e leva para... mzão e leva para nzão. O que essas funções aqui fazem? Se elas são coordenadas locais em nzão. Elas pegam pontos, cada uma delas pega pontos de nzão e leva no Rm. Mzão para nzão. Nzão para Rm. Então, essa função vai de mzão para Rm. Mzão para Rm de Maria. Não, desculpem. Perdão. Apaga o que eu falei. Uau. A xi como um todo vai para Rm de Maria. Mas, na verdade, cada uma dessas coordenadas locais vai para os reais. Então, perdoe-me, falei besteira. Eu não estou olhando para o Rm, eu estou olhando para cada uma delas. Então, desculpem. Mzão para nzão. Nzão para os reais. Então, isso é mzão para os reais. Pronto. Então, eu batizo essa construção de φ, podemos chamar isso de componente, iésima componente da φ, e todas elas serão funções de m, de abertos em m, para os reais. Tudo bem? Então, olha só, a gente partiu de funções reais em nzão. Mas com essa pré-composição, estamos obtendo funções reais no mzão. Pessoal, é um pullback. Isso aqui é um pullback desta coordenada local por essa. A gente traz ela para a variedade m. Esse bicho estaria definido na variedade nzão. E a gente faz um pullback para ela agora obtermos um objeto definido em mzão. Tá bom? Que diabo de construção é essa, hein? Tá bom. Agora, lembre-se que toda e qualquer coordenada local,
é uma composição de quem? Do mapa de coordenadas com a função coordenada pertinente. Aquela mesma história que a gente fez para o xis, vale aqui, certo? Isso aqui são coordenadas locais também, só estão na outra variedade, mas é a mesma coisa. Euclidianize os seus objetos com isso aqui. Tá? Vamos tentar ver uma ilustração do que está acontecendo aqui. Pessoal, temos uma variedade, temos um aberto, φ. Vamos querer fazer composição de funções, então a imagem desse aberto tem que cair no aberto que nós já tínhamos lá, que é esse V. Aí temos aqui um mapa de coordenadas que mostra que essa variedade Nzão é localmente homeomorfa ao Rm, certo? E aí nós temos um Ri, que é uma função euclidiana aqui do Rm nos reais. Então, o que a gente está chamando de φ é um mapa direto daqui para cá. Mas ele é composto por φ, xi, Ri. φ, xi, Ri. Ok? Ufa! Que diabo, hein? Do que adiantou? Pessoal, agora nós temos funções reais na variedade M. Nota que nenhum desses objetos aqui era uma função real diretamente de uma variedade. Ó. Nós não tínhamos nem mesmo nada do N nos reais diretamente, não tinha nada. Mas com essa composição complexa aqui, que mais uma vez envolveu que nós tivéssemos introduzido essas funções coordenadas, nós podemos compô-las para formarmos uma função real na variedade. Pessoal, não foi exatamente esse tipo de função para a qual nós aprendemos a definir derivadas? Foi exatamente para esse tipo de objeto que a gente acabamos de aprender a definir derivadas. Então, faz sentido nós definirmos essas derivadas em relação às suas coordenadas locais. A FI não enxerga diretamente nenhum desses caras, mas nós acabamos de discutir isso. Tá? Pessoal, nós definimos a matriz jacobiana de φ, de um mapa entre variedades, como sendo a matriz que tem esses elementos de matriz aqui. Pegue a iésima componente de φ e derive-a no sentido de variedades em relação a jésima coordenada local. Ok? Uau! Essa matriz é M por N, nessa ordem. Porque nós temos M dessas componentes e N dessas coordenadas locais em M. Ok? Tá, mas para que isso presta, professor? Faz algum sentido chamar isso aí de matriz jacobiana? Eu já conheço a matriz jacobiana em outros contextos, é verdade. Todos os outros contextos em que você conhece se adequam a isso aqui, tá? Então, em particular, se MN forem subconjuntos abertos de espaços euclidianos, ou seja, o caso que você já conhecia lá do cálculo 2, certo? O que vai acontecer? Pessoal, a gente não precisa pensar em mapas de coordenadas elaborados. Eles vão ser triviais, vão ser identidades. Você não vai precisar levar de uma variedade abstrata no Rn ou M. Você já está no Rn ou no Rm. Tá? Então, psi e xi, no que a gente acabou de discutir, viram identidades. Aí você recupera a matriz jacobiana do cálculo. Isso aqui vai virar a matriz jacobiana do cálculo. Certo? Verifiquem. Numa situação ainda mais especial, porque aqui eu teria um Rm e um Rm, certo? Foi esse caso que a gente acabou de dizer. Ao invés de ter variedades quaisquer, Rn e Rm. Só que se forem um só, certo? E se eu estiver indo do Rn para o próprio Rn? Então, aqui eu só destaco, verifiquem aqui depois, é uma situação ainda mais especial. Por exemplo, se a gente estiver olhando um mapa de transição entre cartas.
Vocês devem se lembrar disso quando a gente definiu ali variedades suaves. Nós temos que fazer uma composição de um mapa de coordenadas pelo inverso de outro mapa de coordenadas, quando o overlap deles coincide, certo? Verifiquem depois essa conta aqui com calma, tomem isso como um exercício estendido para vocês. Vocês vão verificar que vai surgir aqui exatamente o que a gente chama de jacobiano desse mapa de transição, que é o que expressa, né? Nós temos que ter um difeomorfismo para sairmos de um conjunto de N variáveis antigas e irmos para N variáveis novas. Então, olha que a gente especializou, né, pessoal? Primeiro jacobiano, variedade abstrata emisão, variedade abstrata Nzão, origem e destino, abstratos. Aí a primeira observação que eu fiz de recuperar o jacobiano que vocês já conhecem é: não são mais abstratas, variedades abstratas emisão e Nzão. Virou Rn e Rm. Aí dá o jacobiano que vocês conhecem. Eu não mostrei contas, eu só afirmei. Agora eu estou falando de outro caso, que é do Rn para si mesmo. Do Rn para o Rn, que são as nossas mudanças de variáveis, mudanças de coordenadas. Lá a gente já falava de um jacobiano também, que tinha essa expressão aqui. Todas essas expressões particulares vêm do caso geral. Tá bom? Ok. Falemos agora sobre a diferencial. Tá bom? Pessoal, o que é a diferencial de um mapa? Uau! Pessoal, o diferencial é o push forward. O push forward, ele já está associado a uma ideia de linearização, embora eu não tivesse explicitado isso para vocês, porque eu estava falando numa discussão livre de coordenadas. Mas agora, com coordenadas locais, isso é essencial, importante e central. Vamos lá. Tá? Lembrem-se que o push forward é um mapa linear entre espaços vetoriais, pessoal. Tá? Então, como que é mesmo essa história? A gente tinha um mapa suave entre variedades, de M para N, e eu queria pegar um vetor tangente numa variedade e associá-lo a um vetor tangente na outra variedade. M, variedade origem. Pegue um vetor tangente na variedade origem e leve a um vetor tangente na variedade destino. Mas não em qualquer lugar na variedade de destino. Tem que ser exatamente na imagem do ponto, certo? Ó, que é o φ de P. Isso aqui foi o que a gente fez nas últimas aulas. Estou só relembrando tudo que está escrito aqui. Tudo bem? Então, visto dessa forma, como que a gente definia mesmo o push forward? Olha só. O push forward engolia um vetor tangente em emisão para que isso virasse um vetor tangente em N. Um vetor tangente em N é uma derivação que engole funções reais em N para gerar um número. Anote que essas Gs são funções suaves em N. Qual será esse número? Nós discutimos várias vezes nas duas últimas aulas. Vai ser o mesmo número em que, se o meu vetor tangente na variedade M engolisse uma nova função. Qual seria essa função? O pullback de G. A G gosta de viver lá em N. Ela me dá reais a partir de N. Mas o pullback dela é puxar ela de volta para M. Esse aqui é um objeto que vive em M e é suave no ponto P. Portanto, poderá ser engolida pelo vetor XP. Tá bom? Isso é só um lembrete. A única observação que eu faço aqui é que vários textos, em alguns momentos, para destacar a dependência no ponto P, expressam o pullback assim, acrescentam um vírgula P aqui embaixo. Eu vou usar isso daqui a pouco, embora não imediatamente. Então, relembramos o que é o push forward. Agora, note que ele já tem algo de linear em si. Ele pega objetos de espaços vetoriais, de um espaço vetorial para mapear num outro espaço vetorial. A gente precisa de coordenadas, não é isso? O tema da aula de hoje é essencialmente coordenadas locais. Então vamos considerar duas cartas. Vamos considerar uma carta U, coordenadas X, sobre P em M, e V, coordenadas Y, sobre o φ de P em N.
Ora, pessoal, com essas coordenadas locais, nós temos essas bases aqui, ó, para os espaços tangentes. Del, del, xi, esse conjunto, nós sabemos que é a base de TPM. Enquanto del, del, yj é uma base para o espaço tangente no ponto φ de P. Lá em N. Isso aqui foi quando a gente discutiu espaço tangente, certo? Também é só um lembrete. Então, seguinte, peraí. Se o meu push forward é linear, a gente discutiu isso, entre espaços vetoriais, ele é um mapa linear. Se eu tenho bases escolhidas, eu tenho como saber qual é a matriz dele em relação a essas bases. Pessoal, por definição, o elemento IJ de um mapa linear é o escalar que aparece da seguinte forma. Pegue o seu mapa, engula o jésimo elemento da base do espaço vetorial de origem. Engolir um elemento da base do espaço vetorial de origem. O resultado viverá no espaço vetorial de destino. Ora, um vetor qualquer do espaço vetorial de destino é uma combinação linear dos vetores da base do destino, do espaço vetorial destino. Então, notem a soma de Einstein no índice K aqui. Aqui é um somatório em K. Beleza? Beleza. Então, esse cara, entre parênteses, é um vetor no espaço tangente de P em M, no TPM. Após a operação push forward, teremos um vetor no espaço tangente a Q em N. É um vetor qualquer. Então, ele é uma combinação linear dos elementos da base. E quem são esses escalares que estabelecem a combinação linear? São exatamente os elementos de matriz. Então, eu chamo de elemento KJ, o cara que está multiplicando o del, del, yk. O J é um índice livre, fixado aqui desse lado. Tudo bem? Então, se eu quero um elemento qualquer IJ, eu tenho que fazer simplesmente o K igual a I. Tá bom? Então, estamos vendo vários caras aqui. A gente ainda não explicitou quem são eles. O que a gente vai fazer? Pessoal, nós temos que usar a definição do push forward. Então, olhem aqui. O push forward de um vetor tem a ver com o pullback, não é? Ó, essa relação aqui pode parecer estranha para vocês, mas olhem aqui na página anterior o nosso lembrete e apague o G. Imagine que o G aqui é algo a ser alimentado nos dois lados. O que eu teria? Push forward de um vetor tangente é o vetor tangente no pullback esperando a função. A gente pode imaginar que a função G é inserida aqui e aqui, não é isso? Então, ó, push forward do vetor do pullback. De quem? A gente põe depois. Então, eu fiz aqui ó, a minha construção, só que este lado aqui, ó, eu tenho que usar a definição do que é o push forward, para eu poder evoluir. Push forward de um vetor é o vetor do pullback. Pullback sozinho assim não faz muito sentido. A gente tem que jogar algo aqui dos dois lados, não é? Então tá bom. Só que notem que este cara é esse. Então, na verdade, isso igual a isso. É isso que eu escrevo logo aqui embaixo, ó. Usei a definição do push forward que envolve o pullback. Então, agora eu tenho essa igualdade. Esses caras estão esperando serem alimentados com funções. Como eu quero ver quem é apenas um desses escalares, eu vou escolher convenientemente a função com que eu vou alimentar os dois lados dessa equação. Eu vou alimentá-los com a função coordenada local yi. yi não é uma função, pessoal. Certo? Então, jogando o yi dos dois lados, nós vamos ter uma construção aqui. A gente vai fazer assim. Eu vou escrever uma sequência de igualdades de um jeito estranho. Primeiro, jogue o yi do lado esquerdo aqui.
Vai ser essa expressão aqui. Desculpem, vai ser nessa aqui, ó, desculpem. Peguem esse lado direito e joguem o YI aqui, apliquem. A gente obtém isso. Essa expressão, concordam? Ó, é ela alimentada na função, aplicada à função YI. Pessoal, eu vou desenvolver isso aqui para a esquerda, tá? Vou desenvolver isso aqui para a esquerda. E só depois eu vou desenvolver esse camarada aqui. Então, primeiro eu joguei YI aqui e vou desenvolver para a esquerda. Ora, a gente acabou de ver que del YI e del YK tem a mesma relação de variáveis euclidianas. Então, isso aqui é um delta YK. Foi por isso que eu escolhi alimentar com a particular função YI. Então, estes caras, estes escalares estavam aqui esperando, multiplicando delta YK. Uau! Índice mudo K, certo? O K tem que valer I. Então, aqui nós isolamos um escalar, certo? Que é um particular elemento de matriz desse meu mapa linear, relativo às bases que eu queria. Era exatamente o que eu queria. Tá bom? Mas isso será igual a quanto? Bom, nós aplicamos esse cara na função YI. Isso é igual ao outro lado aplicado na função YI. Então, ó, coloquemos isso aqui agora, na minha sequência de igualdades. Notem que o que nós temos aqui é exatamente esse lado esquerdo aplicado em YI. Mas tudo isso é igual. Vamos desenvolver. Como que nós vamos desenvolver? Pessoal, isso aqui é o pullback de uma função, da função YI. Uau, mas pullback de função é pré-composição da função pela φ. Gente, mas isso aqui não é exatamente uma derivada parcial de função em variedade? De qual função em variedade, pessoal? Pessoal, foi exatamente isso aqui que eu chamei de componente da φ. Exatamente o que eu chamei de componente da φ, usando coordenadas locais. Olhem para isso aqui. Isso aqui é uma derivada no sentido de variedades, tá? Não está puramente euclidiano aqui. Mas olhem esse φi como sendo pullback de YI. Eu vou voltar. Vou voltar lá para aquelas coisas jacobianas, só para vocês verem que eu não estou forçando a barra. Como é que era isso mesmo? Olha aqui. Eu tinha dito que isso aqui era importante, ó, não era? Ó. Pessoal, posso dizer um negócio para vocês? Tem livros de matemática que fazem essa operação e chamam esse lado de YI também, ao invés de φi. Sabe por quê? Porque eles querem que você sempre veja um jacobiano e veja algo parecido com o que aconteceu no mapa de transição. Mas não é isso que você vê em geral. Em geral, o que você vê é isso. Só que eles, muitas vezes, até mesmo livros de matemática, fazem essa composição e continuam a chamar isso aqui de YI. Isso é o terror dos alunos, isso é o terror dos professores. Certo? Que eu bati de cabeça tentando ter certeza que eu não estava fazendo besteira para vocês, porque eu sabia dessas coisas, mas você fica inseguro, né? Tá? Então, essas pré-composições por φ são pullbacks, né? A gente traz aqui, no caso, essas coordenadas locais, y, elas estão na variedade n. Só que aí a gente faz um pullback para que elas se transformem em funções na variedade mzão, onde faz sentido nós fazermos derivadas parciais em relação às coordenadas locais de mzão. Tá bom? Só que notem que este resultado é exatamente o que nós tínhamos obtido para o mapa φ entre as variedades m e n. Opa, mas pera lá! Como é que é? Eu tinha feito uma jacobiana generalizada de mapas de variedades gerais, m, n. E surgiu uma matriz jacobiana. Mas, professor, não é isso que eu estou fazendo aqui agora. Agora a gente está olhando elementos de matriz, não da φ, mas do mapa linear push-forward. Ele não vai de M para N, ele vai de um espaço tangente TPM
para um espaço tangente TQM. E deu o mesmo mapa jacobiano? Pessoal, aqueles mapas, só por nós falarmos de derivadas parciais, eles já tinham algo intrinsecamente linear. Tinha uma linearização escondida lá. Agora não, agora que a gente está falando dos espaços tangentes, a linearização ficou escancarada. Nós chegamos no mesmo jacobiano. Então, notem, eu vou ler o que eu escrevi aqui, tá? Só para eu não me perder. Mas esse resultado é importantíssimo conceitualmente, tá? Então, eu escrevo. Não vou ler, não. Bom, vou ler sim. Vamos lá. Ó, nós primeiro generalizamos a derivada de um mapa entre espaços euclidianos. Pessoal, a gente falava do jacobiano quando a gente queria dizer se uma função era diferenciável. Lá, relembrando o RN, lá na aula 20. E nós primeiro generalizamos isso com o jacobiano de um mapa entre variedades. Ué, só de eu falar de jacobiano derivadas parciais já tem algo linear ali, mas era entre variedades arbitrárias. Agora, nós obtivemos a mesma matriz, não para o mapa entre as variedades, mas para um mapa entre os espaços tangentes. E deu o mesmo mapa. Deu a mesma matriz jacobiana. Então, isso escancara de vez o princípio de linearização. Pessoal, a gente adora dizer que localmente variedades são homeomorfas a espaços euclidianos. Mas é mais do que ser homeomorfo a espaços euclidianos. Realmente é como se você pudesse ter planos tangentes sempre mesmo. Só ficou claro de verdade isso agora. Você pode até dizer que já esperava e seria intuitivo. Mas agora a gente formalizou. Então está muito claro agora, por esse resultado, por essa coincidência das matrizes, que uma variedade realmente pode ser aproximada pelo seu espaço tangente. Notem que agora espaço tangente, pessoal, esqueça a visão perfeita da geometria inicial, da geometria introdutória na vida na universidade. Não existe plano tangente. Espaço tangente é um espaço de derivações. É um espaço de operadores diferenciais. Só que, efetivamente, localmente, esse espaço linear, esse espaço vetorial de derivações é equivalente, em algum sentido local, aos pontos realmente da sua variedade. Tá? E, efetivamente, então, funções suaves entre variedades podem ser aproximadas pelo push-forward. E ele merece um novo nome e, às vezes, um outro símbolo, que é diferencial. Pessoal, quando você quer chamar de diferencial, tem livros que mantêm a notação push-forward, tem outros que colocam alguns Ds. D pequeno, D grande, isso varia bastante na literatura. Eu tendo a manter o push-forward sempre, mas pode ser que eu passe a chamá-lo de diferencial, em alguns casos, tá? Então, o fato é, um problema em topologia se tornou um problema, pessoal, em álgebra linear. Se eu posso aproximar linearmente por espaços tangentes, eu troco um problema num objeto abstrato sem estrutura linear por algo que tem estrutura linear, desde que eu esteja me ocupando apenas de raciocínios locais, tá bom? Então, isso permite, por exemplo, uma descrição livre de coordenadas do teorema da função inversa. O teorema da função inversa envolve alguns jacobianos, blá, 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 del, x. Mas não, agora eu estava falando de coordenadas locais o tempo todo, mas olha só o que a gente pode dizer. O teorema da função inversa poderia ser enunciado assim, ó. Um mapa suave entre variedades de mesma dimensão, ele vai ser localmente inversível num certo ponto, se e somente se a sua diferencial for um isomorfismo. Tudo bem? Pessoal, o espaço tangente de ida, origem, não precisa ser equivalente ao espaço tangente destino, certo? O que é ser equivalente em termos de espaços vetoriais? Isomorfismo. Agora, se você quer ir e quer voltar sem perda de informação, projeção, que é a essência do teorema da função inversa,
você tem que ter um isomorfismo entre esses espaços vetoriais. Ela será localmente inversível, o mapa será localmente inversível, se e somente se a sua diferencial local, vizinhança, for um isomorfismo de espaços vetoriais. Só que aqui eu não estou falando de coordenadas. Pessoal, vale também uma regra da cadeia. Vamos fazer o seguinte. O tempo aqui está muito avançado, essa aula já está muito longa. Eu não vou narrar essa demonstração para vocês. Vocês vão analisar as notas de aula, mas esse resultado a gente pode utilizar no futuro, tá? Pessoal, um espaço vetorial origem, um espaço vetorial destino, um espaço vetorial no meio. E você faz mapas lineares e uma composição de mapas. Tudo bem? Pessoal, a gente sabe que a gente pode fazer uma aplicação da origem direto para o destino, pulando o intermediário e fazendo a composição dos mapas lineares, não é? Isso vale para a nossa diferencial. Isso é bem razoável, é bem esperado, só que aqui isso adquire o sentido de regra da cadeia. A regra da cadeia que a gente enxerga no cálculo, em várias formas, porque depende de como que a gente fez a composição das funções, mas qualquer regra da cadeia vai ser uma composição de aplicações lineares e, em expressões locais, vão ser produtos de matrizes. Pessoal, regras da cadeia são produtos de matrizes, nem que sejam matrizes linha por matrizes coluna. Então, por exemplo, se você faz uma função de várias variáveis composta com uma curva, como que a gente já fez para lembrar de derivada direcional, você vai ter, quem é df dt? Del f, del x, dx, dt. Mas del f, del y, dy, dt. Não é isso? Tem uma forma de um produto escalar. Mas esse produto escalar, na verdade, é um caso particular de uma matriz linha vezes uma matriz coluna. Agora, a gente vai generalizar isso sem limites. Teremos matrizes que poderão ser multiplicadas, matrizes não necessariamente linha-coluna, que vão ser multiplicadas, são as matrizes das diferenciais nessas sucessivas concatenações de aplicações lineares. É uma regra da cadeia generalizada. Tá bom? Então, vocês vão verificar essa expressão aqui, essa demonstração. Está aqui o enunciado dessa regra da cadeia, abstratamente sem matrizes, mas a manifestação concreta é a multiplicação de matrizes. Vocês vão verificar aqui. Aqui está a demonstração perfeita, tá? No final dessa página. Beleza? E temos aqui um último resultado. Pessoal, isso aqui ficou muito jogado. E o meu tempo está muito avançado. Isso aqui vai ser muito conveniente para a gente definir curvas em variedades. Na verdade, nós já sabemos o que são curvas, mas nós vamos analisar, digamos assim, feixes de curvas, e vamos definir uma coisa chamada fluxo. Então, vamos fazer o seguinte, como eu vou usar esse último resultado aqui diretamente na próxima aula, eu vou ilustrá-lo, inclusive, na última aula, vai ficar desconexo e fora de propósito eu discutir isso aqui agora. Leiam isso aqui também, quando estiverem relendo a aula, para se preparar para a próxima, tá bom? Eu vou encerrar aqui. Desculpem-me, mas eu fiquei realmente um pouco incomodado com a duração da aula. A gente retoma esse último resultado aqui, que eu não vou nem mencionar no começo da próxima. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.